Olha só, a gente já está diferente aqui numa mesa linda e a gente já vai conversar e comer, né? Não sei se vai ter jeito, porque o hambúrguer é gigante. Não pode ser o contrário? Mas isso... Comer primeiro. Pode. Muito obrigada mais uma vez, meninos, por terem vindo. Em sociedade que tem estereótipo para tudo e que tem sofrido com inversões de valores, o homem que entende qual é o verdadeiro papel da figura masculina, esse sim merece um feliz Dia do Homem, merece homenagens, né? Hoje, então, recebo 2 convidados que vão compartilhar com a gente quais são os desafios que o homem moderno vive no dia a dia e falar também um pouco sobre a experiência deles, não é? E eles estão representando todos vocês, homens, que estão assistindo a gente. Eu recebo o evangelista de crianças, Ulisses Spadiari, nosso querido tio Uli, conhecido aqui da Rede Super, conhecido de vocês, quase todos aí que estão assistindo a gente, e o barbeiro Terges Martins. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Alegria nossa. E aí, quais são os principais desafios que vocês veem hoje, nos tempos modernos, como ser homem nos tempos de hoje? Vocês são de gerações diferentes, né? É, o Terges muito mais idade, velho, né? claro. Então a lataria tá pior que a sua, com certeza. Eu acho que, primeiro, Márcio, acho bacana ter um dia específico, né? Por exemplo, a gente que trabalha com criança, pra gente todo dia é dia da criança. Mas quando tem um dia específico, isso é bom para que as pessoas parem para refletir. E eu acho que como eu sou de uma geração, já vivo uma segunda geração diferente, eu acho que as mulheres viveram uma grande transformação, conquista no mercado de trabalho e tantas outras coisas, mas eu acho que o homem teve também uma mudança muito drástica. Quer dizer, de uma geração, eu caminho para os 60 anos, então a minha geração era uma geração estritamente patriarcal, né? Os meus avós, os meus pais, então era o homem que era o mantenedor, o sustentador da casa. Responsabilidade toda sobre ele, né? O cuidado com a segurança da família, né? E aí nós vivemos um tempo em que a mulher disputou aí o seu lugar no ambiente de trabalho, dividindo as finanças e ajudando na educação, o marido tendo que contribuir também no trabalho de casa. E eu acho que isso também confundiu um pouco o homem em perder aquela função do cuidador. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a mulher ela pode ganhar mais que o homem, ela pode conduzir as finanças de uma casa, mas ela nasceu com a natureza de ser protegida, independente da independência que ela tenha, né? Então eu acho que o homem talvez se confundiu um pouco, o feminismo confundiu um pouco as coisas, eu acho, né? Eu acho que as coisas tomaram outro extremo. Exatamente. Né? O homem era se um extremo e foi para outro extremo. Era o extremo da mulher ser realmente segundo plano, algumas coisas ela não podia nem pensar em fazer, algumas profissões ela não podia nem pensar em ter, o homem era o protetor, o homem era o cabeça, etc. E depois, com toda a revolução, todas as conquistas, acabou-se indo para o outro extremo. O homem, muitas vezes, ficou omisso, ele não buscou tanto crescimento quanto a mulher. Então tem uma geração aí, essa geração agora, e que muitas vezes a mulher ela se sobressai muito mais que o homem, ela correu mais atrás, né? Como que você vê? Então, eu tenho 34 anos, né? Então, assim, é quase a metade da idade do tio Uli. Abafa. Mas... Nossa, que exagero. Ele acabou com você. Ele está mas indo para 60, quer dizer que ele está assim... Tá ótimo, mas... Calma. Mas, assim... Eu peguei exatamente também essa época que ele fala do pai, o patriarca, aquele que cuida, aquele que mantém. E minha mãe, apesar de tudo, também trabalhava fora, mas hoje eu tenho isso na minha cabeça, na minha cultura, mas ao mesmo tempo tem um choque com a realidade. Eu preciso hoje de manhã dar mamadeira para 2 filhos, eu preciso trocar fralda, eu preciso ajudar nos afazeres de casa. Então isso tudo vai de encontro com a rotina nossa, com o tempo, a qualidade de tempo. E ao mesmo tempo a gente tem que imprimir, né, uma cultura familiar de respeito para com os filhos, né? Sim. E receber o respeito deles, que hoje, filho hoje não fala senhor e senhora mais. Na minha época pedia-se benção. Então hoje eu tento colocar isso na cultura dos meus filhos e vejo o quanto isso é difícil, né? Talvez eu veja porque eles também não lidam com tantas famílias que têm essa cultura a mais. Então hoje é cada um com seu smartphone na mão, cada um correndo atrás do seu, mulher super competitiva também. E também num mundo bem conflitante, né? Um desafio, mas... E mudar esses conceitos é difícil, né? Porque se você chegar para minha esposa e para minhas filhas, perguntar assim,
Qual é o dia preferido do seu pai? O dia que ele se sente realizado? É o dia que eu vou no supermercado e abasteço a casa. É engraçado, não é? Porque eu via isso no meu avô, no meu pai. E como eu estou nessa estrutura onde eu sou o mantenedor, né? E eu tenho só mulheres em casa, então eu me sinto realizado quando eu vejo que eu consegui abastecer a casa no mês e fazer a compra. É aquela coisa do cuidador, do provedor, né? De fato, isso para o homem traz uma realização muito grande. Eu também fico muito satisfeito de poder chegar no mês assim, fazer uma compra, eu e minha esposa, a gente se ajoelha, agradece a Deus pela provisão e vê e fala assim, minha parte até então está cumprida, vamos para o próximo. É verdade, o que tem acontecido inclusive é que muitos, por causa de toda a crise que a gente tem vivido, né, ultimamente, desemprego, uma crise que ainda está muito grande, muitos homens, eles se frustram muito. É uma área em que, tanto que isso é uma coisa dele, né, do homem, de ser o provedor, o protetor, mas a gente está querendo dizer que a responsabilidade é só do homem. Hoje em dia, claro, as mulheres ajudam demais, muitas vezes até ganham mais que os homens mesmo, mas ele se sente responsável, né? Ele gosta disso e ele se frustra quando ele não pode fazer isso, quando ele não pode suprir, quando ele não pode prover, ou pelo menos a maioria, a divisão ali, a parte dele, ele não está conseguindo cumprir, né? Existem casos em que o homem está ficando em casa, cuidando da casa, o que também é muito legal, e a mulher indo para o trabalho. Quer dizer, se o casal sabe lidar com isso... Souber administrar isso, tudo bem, mas muitas vezes não sabe, né? Muitas vezes eu vejo como... Já presenciei amigos e relatos de colegas com depressão, justamente porque a esposa conseguiu evoluir o patamar na sua empresa, conseguiu um lugar melhor de destaque e ele estagnou. Então, assim, é justamente sobre aquela carga que recebe, de que o homem tem que teoricamente ganhar mais e tudo mais, mas aí que tá, tem que ter o psicológico legal e o casal tem que conversar bastante, ter essa maturidade para poder ter esse equilíbrio. É verdade, né, gente? Porque a gente sabe o seguinte, a nossa sociedade, dinheiro é poder. Né? Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Se eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais poder que você. Sim. Então, essa inversão de papéis dentro de casa é muito séria, é muito perigosa. É uma concorrência perigosa. Não é? É uma perigosa. Então, se a mulher ela tem total consciência de que ela pode ganhar mais, mas que ela não vai ser a dona da casa, a dona no sentido, ela não vai mandar, a dona da casa ela é, né? Ela não vai mandar no marido. Por se os ganhar dois. mais, né? Não tem essa coisa de mandar também, né, gente? Eu acho que é uma parceria, E aí né? é interessante, Márcia, no momento de um conflito também, nenhuma das partes jogarem, né, exporem, eu ganho mais, porque a parte que está financeiramente menos favorecida no trabalho, com certeza, se for o homem, ele vai sentir bastante. Sente humilhado, né? Vai Como se sentir fosse uma humilhado, humilhação, exatamente. né? Talvez porque, eu acho que talvez seja um pouco inversa a situação, porque como o homem, ele vem de uma geração patriarcal em que ele era o único provedor, eu acho que é nessa situação em que ele passa a dividir ou a mulher ter uma participação maior, eu acho que a grande probabilidade de que se houver essa situação que o Terje está dizendo, é da mulher expor mais do que o próprio homem. É verdade, né? É verdade. Porque o homem já vinha acostumado a ser o provedor, né? Então, não sei se ele, em algum momento, ele passava na cara de alguma forma, sou eu que pago as contas, alguma coisa assim, já, né? Com certeza. Com certeza a mulher joga muito isso. Essa supremacia, esse poder que o homem tinha sobre a mulher, tipo, você não pode reclamar nada, porque quem banca sou eu, quem paga sou eu, né? Sua esposa trabalha? Trabalha muito. Acho que trabalha até mais que eu. É, né? E ajuda, não é? Uma boa ajuda? Você valoriza essa ajuda que ela dá? Com certeza. Então, eu acho que alivia muito, né? Eu acho que a esposa trabalhar, assim, acho que quem tem filho, puder trabalhar meio horário para cuidar e priorizar os filhos, o outro tempo que o filho está na escola, trabalha, é o ideal. Né? A Sueli não ganha dinheiro, né? Ela leciona, assim, mas não é a principal ajuda. Na verdade... Como eu não ajudo meu marido em nada, tadinho, né? Que eu sou voluntária aqui, só ajudo a dar despesa, tá? Mas, na verdade, o que aconteceu com a gente? Nós adotamos 2 crianças. E, na época, a lei não dava para a mãe adotiva os mesmos direitos que a mãe natural. Então, não existia a licença maternidade. Então, nós tínhamos um bebê de 2 dias de vida e imediatamente a gente tinha que colocar numa escolinha. Então nós fizemos uma opção difícil, porque ela ganhava mais que eu e trabalhava meio período.
Então, foi uma decisão difícil que a gente tomou, mas para que ela ficasse em tempo integral. A gente não se arrepende, nunca se arrependeu, mas foi uma decisão que a gente já toma há 30 anos. Tudo que a gente abre mão, a gente vai ter, na vida inteira a gente vai ter uma balança, sempre. Aquela balança antiga que tem 2 pratos, né? Tem o bônus e tem o ônus. Tudo na sua vida você vai ganhar e vai perder. Pesa na balança. O que você vai perder tem que ser menos do que você vai ganhar. Então, quando você abre mão de uma qualidade de vida, às vezes de umas gracinhas que eu poderia fazer com dinheiro a mais, que realmente o dinheiro ajuda demais, mas você vai ganhar na qualidade da criação dos seus filhos, o que você pesa mais? O que é mais importante para você, né? Tem a questão dos valores, né? Porque não dá para ganhar sempre, mas qual forma de ganho a gente está mensurando? Financeiro ou de qualidade de vida, qualidade de tempo? Né, emocional, psicológico. Sim, exatamente. Então tem que, exatamente falando, aquele equilíbrio, buscar, pedir a Deus sabedoria, porque são vários desafios. Bom, mais um desafio que eu acho que o homem, principalmente o homem cristão, ele enfrenta muito hoje em dia, é esse apelo pornográfico muito grande, né? Através da internet. Às vezes você está com o celular, aparece, chega, né? Pessoas mandam. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês... Tem que fugir, né? Como é que vocês lidam com isso? Vocês recebem, no confessionário, vocês vão falar, né, gente? Vocês vão falar? Não, claro que não. Eu vejo assim, voltando para o Dia do Homem, que é importante a gente ter a data, porque a gente passou por muitas transformações. Por exemplo, isso me tomou um pouco, mas tomou mais talvez o meu pai. Homem não chora, homem não tem muita expressão de carinho para com o filho. Você está fugindo do assunto, não, né? Não, eu vou chegar lá. Né? Então, assim, então, eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo com todas as palavras. Né? Ele tinha outras formas de demonstrar. Meu marido também. Né? Então, naquela geração, um homem que fosse sensível, que chora, quer dizer, isso eram coisas que não caracterizavam o homem. Então, hoje a gente já tem um outro desafio, né? O homem parece que... O homem chora demais, ou sensível demais. Ou extrapolou para outro lado. Mas já nos é permitido algumas coisas, né? Eu acho que a gente... Duas coisas. Primeiro, fugir do mal e da aparência do mal. Então, eu sempre falo isso. Eu jamais iria numa lotérica para pagar uma conta de luz ou pagar uma conta de água. Porque quem passa na frente da lotérica, vê o tiuli lá na fila, vai pensar que eu estou pagando uma conta de luz e de água, né? Então, eu acho assim, que muitas vezes até a gente é acometido no computador com sites, imagens. Eu tenho um site americano onde eu compro bonecos. Fiquei um tempo sem entrar. Quando eu entro no site, várias imagens pornográficas. Falei, não é possível, eu digitei esse site errado. Chamei minha esposa, dá uma olhada aqui. Coloquei o nome do site de novo. Aí entrei em contato com uma outra fábrica de bonecos e me disseram que a fábrica foi desativada e o site também. Então, hackers se apropriam do endereço para colocar imagens e coisas pornográficas. Então, mesmo muitas vezes a gente, né, tendo essa consciência de que é pecado, de fugir disso, a gente é acometido, às vezes, com coisas dessa forma. O perigo que é que a gente tem que realmente estar de olho nas nossas crianças. Quer dizer, ele estava no site de comprar bonecos. Imagina. Então, quer dizer, se o seu filho está sozinho no quarto com a internet... Tome muito cuidado, o que ele está assistindo, o que entra ali, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, eu hoje vivo a rede social, assim, quase que integralmente, né? Por conta da Barbearia Oficial, eu administro 2 Instagrams hoje. Então, é o tempo todo, né? O tempo todo. Então, às vezes aparece, eu evito clicar. As ofertas estão ali, né? Evito de tudo. Tento contornar, não, quero procurar um barbeiro de fora tal. Então, assim, aí eu tento direcionar o máximo. Então, assim... Mas é difícil, né? É muito difícil. Tem que ter um domínio próprio, porque é tentador. Vamos ser sinceros, é tentador, é sexo oposto. E assim, é tudo muito visual. Então, acho que a busca pela palavra de Deus, ela te ajuda a fortalecer o seu espírito para você, na hora, ter o domínio próprio. Com certeza. Muito difícil. Um exemplo, por exemplo, eu fico muito incomodado, igual eu jogo futebol. Eu também. Então, que legal. Não, legal mesmo. Não, legal mesmo. Eu brinco, na verdade, não jogo. Mas assim, tem uns grupos lá da pelada de domingo, pelada de quinta. E direto, tem vários que não são cristãos, manda lá a foto, eu mesmo já falo, eu exorto no grupo mesmo. Porque falo, gente, peraí, tem criança que pega celular, tem esposa e não vão entender isso. É verdade. Muito bom. Bom, o machismo criou uma sociedade onde um homem que faz alguma tarefa doméstica ou é diminuído por isso, ou é porque é bonzinho demais. Pensa só.
Ele até ajuda em casa, mas a divisão de tarefas do lar não é bem ajuda, não. É um benefício para o próprio homem, que também deve ser parte disso. Na verdade, é uma equipe dentro de casa, né? É uma cooperação mútua. Vamos ver na reportagem? Oferecer ajuda não significa compartilhar uma obrigação. Vários homens hoje disponibilizam ajudarem as esposas, lavando uma louça, levando os filhos na escola, mas ainda continua sendo uma responsabilidade da mulher. Agora vou conversar com o Rodrigo e com a Rose, líderes do Ministério de Relacionamentos da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Olá, Rodrigo. Olá, Rose. Tudo bom com vocês? Tudo bem, olá. Oi, tudo bem? Gente, conta pra nós um pouco da rotina de vocês, como casal. Bom, hoje em dia nós temos muitas atividades a fazer no mesmo dia. Nós dois aqui em casa, eu saio pela manhã para trabalhar fora e a Rose trabalha em casa cuidando do nosso filho, do Heitor. Então eu tenho minhas obrigações externas e ela as atividades internas, né? Dentro da casa. E a gente entende que a responsabilidade, o cuidado, o toque feminino sempre provém da mulher. Mas eu, como homem, sempre ao chegar em casa, eu preciso saber como está a nossa casa, o nosso lar, como que está a minha esposa, se ela precisa de ajuda em alguma outra área específica aqui dentro, que seja mais pesado para ela. Eu entendo que eu também sou responsável por manter a nossa casa limpa e organizada. Que ótimo! E isso, Rose, para você é maravilhoso, né? A ajuda do homem é muito importante, porque o serviço da casa é interminável, né? As mulheres sabem, a gente trabalha o dia todo, a hora que levanta até a hora de dormir, parece que a gente não fez nada. E aí, quando o marido chega, no caso do Rodrigo, né, que ele chega à noite, eu já tô super cansada, já olhei o Heitor o dia todo, já fiz as tarefas, mas mesmo assim ainda tem coisas para fazer, né? Então eu preciso muito que ele me ajude, que ele compartilhe comigo essa responsabilidade, né? Igual ele falou, para que a casa esteja sempre em ordem. E como líderes, o que vocês orientam aos novos, né, noivos, os que só estão querendo casar, compartilhar uma casa, né, juntos? Como lidar com isso? Naturalmente, nós temos as nossas habilidades pessoais. Então é bom o casal ver qual que é a habilidade de cada um e aquilo que ele se sente melhor fazendo. Alguns, por exemplo, preferem cuidar da cozinha, outros preferem cuidar do banheiro. Então o casal tem que ver ali qual que é a habilidade de cada um. Eu falo sempre que até o homem manter a organização já é uma ajuda muito importante pra gente, porque às vezes ele não tem o mesmo tempo que igual eu, no meu caso, que eu fico dentro de casa. Então eu vou fazer muito mais coisas do que o Rodrigo, mas só dele conseguir manter as coisas organizadas já é uma grande ajuda. E o conselho que a gente dá para os noivos é que isso seja hábito desde o início. Não deixe isso para quando a mulher já estiver sobrecarregada, para quando o filho chegar. Porque a mulher, além dela ter as tarefas em casa, ela ainda tem que arrumar um cabelo, fazer uma unha, né? O homem quer uma mulher bonita, quer uma mulher disposta para passear. Então, uma dica que a gente dá para os noivos é essa. Criem o hábito de fazer desde o início, porque aí depois não dá choque. Não espere a esposa reclamar, não espere o casamento começar a estremecer por causa dessas questões, que aí dá tudo certo. Porque aí quando o bebê chegar, os dois já estão engrenados e aí não tem mais esse tipo de problema entre o casal. Então, pessoal, essas foram as dicas dos nossos líderes de Ministério de Relacionamento da Igreja Matriz. Para você que tem vontade de casar, já vai colocando em prática, porque em um lar todos têm obrigações. Muito bem, um beijo para vocês, parabéns, Rodrigo, é um exemplo mesmo, né? E isso é um ótimo exemplo, porque, como eu falei antes, é uma equipe, não tem essa, eu vou ajudar a minha esposa, né? A casa é minha, a casa é nossa. Eu falo isso para as minhas filhas, eu falo, meninas,
A casa é nossa. Não é bom vocês estarem numa casa arrumadinha? Então, mantenham quando ela está arrumada e arrumem quando vocês mesmos desarrumarem, né? E voltando ao que a gente estava falando, às vezes o homem patriarcal tinha aquela ideia, né? Eu provejo todas as coisas e a mulher é que faz o serviço da casa. Exatamente. E você passa roupa, né? Fiquei sabendo. Você sabe que aos 14 anos, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego era como office boy. Meio período eu trabalhava fazendo serviço de banco e meio período no escritório. Então, eu já usava camisa roupa social. E minha mãe passava muito mal camisa. Olha. Então, eu comecei a passar as camisas. Então, eu virei o passador da minha casa. Gente, ótima estratégia. Mulheres passem mal a roupa pro homem. Brincadeira. Isso de solteiro. Mas aí, sabe quando casei, a Sueli também trabalhava fora no começo. Então, eu virei o passador da minha casa. Até hoje, se fala assim, Sueli, pega o ferro elétrico. Ela fala, ferro elétrico? Você tem vaga amanhã? Em cima da tábua de passar. Ela fala, tábua de passar? Você tem vaga amanhã? Pode liga pra agenda. Agendas com o tio Uli, passador de roupas. Eleazar, te coloquei numa fria agora. Eleazar passa a roupa melhor que eu. Ele passa melhor que eu também. Quando precisa, ele passa melhor que eu. As calças e as camisas dele lá, né, quando precisa. E ajuda também, lindo, maravilhoso. Ele me ajuda sempre. Né, amor? Te amo. Você ajuda? Bastante. Ajuda não, né? Você faz a sua parte. Não, eu assim... Não é ajudar, porque a gente tá falando que não é ajudar, né? Cada um é um auxílio, cooperar. né? Uma cooperação. Não como eu deveria, mas na medida que eu posso, eu sempre passo minhas roupas de manhã ao sair. E a Amanda também é uma auxiliadora maravilhosa, né? Ela já faz muito mais que eu, na verdade. Que bom. E na verdade, a Bíblia diz que a gente é que tem que ajudar, né? A gente que é auxiliador. Mas tem mania de arrumação, mas acho que isso ajuda também, não ajuda? Ajuda. Né? Você não pode ser extremista demais, aquela coisa. Não pode. Tem toque? Você tem toque? Tem. Se a Sueli limpou a casa e pôs o enfeite aqui, eu volto pro lugar. Ai, Jesus. Graças a Deus eu não tenho um marido assim. As camisas estão dobradas por ordem de cor. Degradê. Mas você quer arrumar, né? Degradê. Tudo bem, então ótimo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.